onde K é um número qualquer. A derivada é zero. Simples assim. Por quê? Porque, como eu já falei, a derivada é uma taxa de variação. Qual que é a taxa de variação de algo que não varia? É zero. Muito bem. Regra de potência. Muito bem. Se nós temos uma equação que é um x elevado a n, muito bem. O que que vai acontecer? Vai simplesmente cair o n, x na n menos um. Por exemplo, se você tiver uma função que for um x elevado a 7, quem é a derivada? Cai o 7, 7 menos um em cima. E pela mesma lógica, se você derivar o x, dá um. Acontece que isso já não é tão evidente, mas é tudo regra de potenciação. Coisas que nós aprendemos nas aulinhas de potenciação. Vamos ver? Quem que é a derivada de x? Isso aí complica mais que uma derivada de x ao quadrado. Bem, primeira coisa que a gente tem que entender é que x é a mesma coisa que x elevado a um. Então, como a derivada, o número tomba, um, x na um menos um menos um é zero. E na aula de potenciação, a gente aprendeu que qualquer coisa elevada a zero é um. Então, isso aqui é um, e 1 vezes um é um. Então, por isso que a derivada do x é um. Obviamente, você não vai querer fazer essa conta sempre, né? Então, é interessante que você decore. Decore que a derivada do x é um mesmo. Muito bem. Vamos para a próxima regra. Agora é a derivada. Pera aí, professor. Volta um pouquinho lá, por favor, para eu dar uma copiada. Tudo bem, eu te mando do arquivo depois, né? Mas pode ser. Eu, ó, com esse pouquinho que você explicou, eu já entendi mais do que tudo que eu tentei entender sozinho. Que bom. Essa regra de, assim, você usar o termo, né, que tomba, é, sei lá, o livro tenta explicar o porquê, entendeu? Eu não quero saber muito porquê, eu quero saber só como resolver, né? Quando eu me dar de cara com um negócio desse. É, se te pedirem para derivar, provavelmente não vão te dizer para fazer pela definição. Pode ser que peçam, mas a princípio não. Tá, ok, ok. Certo. Ahn, continuando. A gente tem também um negócio chamado, né, derivada do produto de uma constante por uma função, ou seja, pode ser que o teu x esteja multiplicado por algo, um número no caso. Daí a gente se preocupa em derivar só a função, o número a gente multiplica depois. Por exemplo, isso aqui. Como é que deriva isso? Tem um número na frente. Ignora o número, deriva só o x na quarta. O 4 cai, multiplicando, 4 vezes 3, 12, e fica 4 menos um em cima. O mesmo serve para números dividindo. Você tem o π dividindo aqui. O π é um número, é uma constante. Então, como é que fica aqui? Cai o 3, daí vai ficar 3 sobre π. Né? O π está dividindo embaixo, é como se fosse uma fração multiplicando. Né? Divisão é uma fração multiplicando. É... E, claro, né, 3 menos um em cima, ou seja, 2. Muito bem. É isso que cai bastante, né? De você ter como fosse x a terça, x ao cubo, e aí você tem que derivar para fazer ela se tornar um x ao quadrado para poder tirar uma, para transformar em uma equação de segundo grau, né? Ah, acho que não, cara. Pelo menos foi o que eu me deparei aqui. É uma das coisas aí. Bem, se você tentar resolver alguma conta e tiver com dúvidas, eu posso fazer para você. Cada caso é um caso, né? Então, por exemplo, aqui, se a gente tiver uma soma de funções para derivar, você pode fazer a derivada de cada uma separadamente. Por exemplo, peraí.
Pois é, já temos isso aqui. Normalmente eu peço para os meus alunos me dizerem se eles sabem resolver isso, né? Normalmente quando eles estão em aula de cálculo, o professor chega nessas funções aí. Essa para ser uma derivada bem simples, assim, num primeiro momento, né? Mas, obviamente, para nós, né, que estamos começando, pode não parecer tão simples assim, principalmente por causa da raiz cúbica. Mas, de novo, né, como a gente aprendeu a, a ideia de que quando a gente tem uma raiz é a mesma coisa que uma potência fracionária, a gente pode dizer que esse negócio aqui é a mesma coisa que x elevado a um terço. É o que ele está mostrando aqui embaixo, né? Ele começou a derivar aqui. Primeira coisa que ele fez, já que era uma soma, ele vai fazer a derivada de cada um dos termos da soma separadamente. Então, ele coloca esse símbolo apóstrofe aqui, que é um símbolo de derivação. Quem olha sabe que o que está ali no apóstrofe vai ser derivado. Muito bem. Agora, continuando, né? Aqui. Como era 6 raiz cúbica de x, o 6 saiu para fora. E em vez de eu escrever raiz cúbica, eu nunca quero escrever raiz quando eu estou trabalhando derivadas. Eu pego esse negócio e escrevo como uma potência fracionária, tá vendo? X elevado a um terço. Então, em vez de escrever raiz cúbica de x. Professor Samuel, Oi, desculpe interromper. Tem como a gente tentar resolver um aqui que eu acho que tem sido comum, que seria função de x. Eu vou mandar a foto, tá? manda. É bem, é bem simples, que é para eu tentar entender mesmo a lógica. Pode ter certeza que um bicho desse não vai cair na tua prova, velho. Muito fácil. Porque aí, é, É, nisso, a gente consegue transformar tá. numa equação de segundo grau, né? Sim, Vai que cai. derivado. Voltando pro meu exemplo, então. Uma, Espera aí, professor, volta lá. Então, por que que ficou 15x? Ah, peraí. É isso que eu não entendo. Por quê? Mais ou menos, professor. Não entendi direito, não. como assim você não entendeu, velho? Eu não sei o que falar aqui. Tu não sabe que 5 vezes 3 é 15? Não, mas por que que por que que fez 5 vezes 3? Porque eu derivei o x ao cubo. Aí o 3 escapou para frente. Isso. N, x na n menos um. Ah, nx na n. Entendi. Beleza. O exemplo que a gente está vendo aqui é bem semelhante a esse. Só que, A gente devia aprender isso no ensino fundamental.
Cara, a turma chega no fim do terceiro ano e não sabe nem a tabuada. Melhor não colocar isso aí, não. Senão ninguém passa. Bem, de toda forma, esse problema que a gente está resolvendo aqui é bem parecido com aquilo que você trouxe. Bem parecido. A diferença é que aquilo que você trouxe está bem explícito, n's inteiros em cima dos x's. Aqui nós temos, por exemplo, essa raiz cúbica, que pela regra que eu estava te explicando lá nas aulas de potenciação, pode ser escrita como um x elevado a 1/3. É conversão de raiz para potência fracionária. Não tem nada a ver com cálculo aqui nesse primeiro momento, é só escrever de uma forma mais simples de derivar. Outro cara aqui também vai ser derivado, a constante sai para fora, a gente se preocupa em derivar só o x ao quadrado. Que nem no exemplo que eu acabei de fazer, que nem no exemplo que eu tinha feito antes. E a derivada do 7 aqui deu 0. Porque o 7 sozinho é uma constante, não tem x multiplicando ele. Então, a derivada de constante sozinha é 0. Por isso que o 7 zerou. Agora, tem que resolver as derivadas desses caras. É a regra do tombo. Esse é o n. Então, o n tomba, vai para frente, né? Multiplicando. N menos 1 em cima. Ou seja, 1/3 menos 1. Aqui no outro cara, a mesma coisa. O 2 cai, o 2 tombou. Que nem lá no exemplo que você me pediu. 2 menos 1 em cima. Pronto, tá derivado. Agora a única coisa que tem que fazer é essas continhas de vezes, de somar fração. Por exemplo, aqui, né? 3 vezes 2 é 6. E 2 menos 1 é 1. Então a gente nem coloca o 1 aqui em cima. Esse termo virou o 6x. Agora esse termo aqui vai virar o outro, pela lógica. Vamos ver? 6 vezes 1/3. 6 vezes 1/3 é a mesma coisa que 6 sobre 3, ou 6 dividido por 3, que seja. E 6 dividido por 3 é 2. Tá ali o 2. Agora, 1/3 menos 1, uma conta de fração. Como é que eu faço essa conta? Eu só posso somar ou subtrair frações quando eu tenho o mesmo denominador. Aqui o cara nem denominador tem, né? Então, como é que a gente vai fazer essa conta? De um jeito bem tranquilo. É só entender que o número 1 é a mesma coisa que 3/3, certo? Concorda comigo? Sim. Maravilha. Então, agora que eu transformei o 1 numa fração, fica fácil fazer a subtração. Mantém embaixo, subtrai em cima. Fica menos 2/3. É assim que você vai fazer na derivada para facilitar a vida. Porque se você não fizer assim, vai ser mais difícil. É melhor fazer assim. Você sempre vai transformar esse cara aqui numa fração que envolva o denominador da fração que você está trabalhando. Como era 3, mandei virar 3/3. Aí a conta ficou fácil. Maravilha. Na escola a prof enrola um pouco, né? Mas aqui a gente pode fazer mais rápido dessa forma, porque vai ser sempre menos 1, né, na derivada. A regra é essa, né? Como eu já expliquei, eu vou colocar aqui. Se você tem uma função que é um x na n, a derivada vai ser sempre n, x na n menos 1. Então vai ser sempre menos 1. Então você sempre vai poder apelar para esse esquema aqui. Facilita muito a vida. Mas voltando, 6 dividido por 3 dá 2, beleza. E aqui 1/3 menos 1, acabei de mostrar para você que dá menos 2/3. Menos 2/3. Menos, né? Mas quando eu olho aqui para a resposta, tá mais 2/3 aqui embaixo, tá positivo. Por quê? Por causa de uma regra que eu expliquei para você lá na regra de potenciação. Por isso que eu falei que era importante ver aquelas regras. Potenciação a gente usa sempre, principalmente em derivada. Lá eu te ensinei que quando a gente tem um expoente negativo, a gente pode trocar a posição trocando o sinal do expoente. Você até fez isso num exemplo que eu te pedi. Inverteu as coisas. Perfeito? Aqui é a mesma coisa. O que era 2/3, ou melhor, o que era menos 2/3 em cima, o que era x elevado a menos 2/3 em cima,
Virou x elevado a mais 2/3 embaixo. Isso é uma regra de potenciação. Quero que você também repare uma coisa. Isso aqui é uma apostila de cálculo 1, né? Ou seja, para os alunos que começaram a ver essa matéria agora. O cara que constrói essa apostila, ele já leva em conta que o aluno vai perceber essas coisas todas automaticamente, entende? Então, num problema de cálculo, de modo geral, o problema não vai ser você resolver essas coisas com frações, com regras de potenciação. Na verdade, não vai ser nem você resolver a derivada em si. Vai ser você usar a derivada para encontrar alguma coisa. Como, por exemplo, otimizar uma função. O que é muito mais complexo do que só derivar, né? E, claro, você precisa saber derivar para isso. Muito bem, então chegamos na resposta, que ela é mais bonitinha. Agora eu vou fazer um exemplo, bem parecido com esse. Vamos lá, f de x igual a raiz quadrada de x ao cubo, menos 2x à quarta sobre 8. Não, 8 não, 7. Mais π ao quadrado. Muito bem. Vamos lá. Eu quero derivar. Então eu indico para quem está olhando que eu vou derivar. Colocando o apóstrofe. É um símbolo de derivada, tal qual o dx lá que você estava me perguntando. Ele também serve como símbolo de derivada, às vezes. Às vezes ele serve como um elemento para resolver o cálculo mesmo. Só que já tem outra coisa que eu quero mudar aqui. Em vez de eu escrever raiz quadrada de x ao cubo, eu vou usar a regra de potenciação que eu te ensinei e vou transformar isso aqui em 3 meios. Veja, eu não fiz nada que envolve derivada, cálculo, nada. Só regra de potência. Só reescrevi aquela raiz quadrada de x ao cubo como x elevado a 3 meios. Maravilha. E agora eu vou derivar. Agora que tá bonitinho desse jeito, eu vou derivar. 3 meios cai. Tombo, né? X elevado a 3 meios menos 1. É uma coisa aqui. O 4 cai. X elevado a 4 menos 1. E quem é a derivada de π ao quadrado? Muito aluno erra. Mas lembre-se, o π é uma constante. E se não tem x ali, a derivada de constante é zero. Tá ao quadrado, dane-se, continua sendo constante. Continua sendo um número que não muda. Agora, quanto que é 3 meios menos 1? 3 meios menos 1 é a mesma coisa que 3 meios menos 2 meios, porque 1 é 2 meios. É só uma outra forma de escrever 1. Então, 3 meios menos 2 meios é 1 meio. Beleza? 2 vezes 4, 8. 4 menos 1 dá 3. Pronto. Conta feita, tá derivado. Percebe que para derivar a gente não precisa de nada além dessa regra, pelo menos nesse primeiro momento, né? Além dessa regra aqui. Claro, existem trocentas outras regras, né? Mas tudo que a gente precisou, além disso, foi saber lidar com potenciação, que é aquilo que a gente passou uma aulinha ou duas fazendo. Então, derivar é saber lidar com multiplicação, divisão, potenciação, regrinhas mais básicas assim, beleza? Show de bola. Agora eu vou pôr um problema bem semelhante para você. Raiz cúbica de x à sétima e um 7. Mais 3 quartos de x ao quadrado. Mais 2 elevado a 5. Beleza? Então, você tem a regra, você tem o exemplo, você tem a faca e o queijo na mão aí para resolver a continha. Derivadinha, ainda sem regras mais avançadas, como a regra do produto consciente, regras de logaritmo, regra da cadeia, derivação implícita, taxas de otimização, né? São tudo coisas aí que envolvem derivada.
Mas acho que essa aí você consegue fazer se seguir a mesma lógica do que eu fiz. Você pode olhar o que eu te mandei lá no WhatsApp, beleza? Beleza. Bom, uma coisa eu sei. É, o 2 sobre 5 vai virar zero, não? Ai, meu Deus. É difícil, hein? Isso tá certo, professor? O 2 sobre 5 vira zero? 3 sobre 2. 7 sobre 3. 3 quartos de x ao quadrado. Quartos. Sete terços.
7 terços. Precisei ir no banheiro. E aí, como é que vai a conta? Eu tô tentando seguir a lógica aqui da que o senhor fez. Certinho. É bem semelhante ao que eu fiz, só trocou alguns números. É uma dúvida que ficou, porque no seu exercício você usou pi e aqui a gente está usando 2 a quinta. Eu sei que para zerar, se eu posso zerar ele, porque aí 2 a quinta vai ficar 32, né? Poderia ficar 1 trilhão. Se não tiver x ali, a derivada é zero. É zero, né? Tá. Então, realmente essa é a parte mais fácil. Aqui, 3 vezes 2 dividido por 4. 3 vezes 2, 6 sobre 4. 7 terços. Sete terços.
X 4 terços, então. X 4 terços. Pronto, professor, já aliviei o Vamos que ver. eu acho. Bem, bonito tá, vamos ver se tá certo. Primeira coisa que você fez, você ahn, reescreveu essa parada como uma potência fracionária e a outra você já foi derivando, beleza. Daí você agora usou a regrinha da derivada, caiu n menos um, e o um pode ser entendido como 3 terços, então 7 terços menos 3 terços é 4 terços. E do nada esse sinal de mais virou um sinal de menos, Opa! mas tá certo, não tem segredos. Show de bola, derivada feita. Bora para a É, próxima regra. o sinal tá errado, né? É mais mesmo, né? É, ali era mais. Isso foi só desatenção, não tem problema. Regra do produto. Quando você percebe que a sua função pode ser entendida como a multiplicação de duas funções, a derivada disso vai ser derivada da primeira vezes a segunda normal mais derivada da segunda vezes a primeira normal. Então, é uma regra e a gente decora a regra. É assim que funciona. E nem regra de gramática do paroxítona para o paroxítona. Vamos ver aqui. Digamos que a nossa função seja isso. Aqui eu posso ver claramente a multiplicação do x ao quadrado pelo raiz de x. Quem é a derivada? Derivada da primeira vezes a segunda normal mais derivada da segunda vezes a primeira normal. Note que aqui ele já transformou de novo a segunda numa potência fracionária. E aí a gente deriva. Derivada do x ao quadrado, 2x. Mantém a raiz de x aqui, não mexe nela. Mais x ao quadrado, mantém x ao quadrado aqui, deriva só esse cara. Regra do tombo de novo. Caiu um meio, ficou x elevado a um meio menos 1. 50 centavos menos R$ 1 é uma dívida de 50 centavos, que é o que teríamos ali. Então, x elevado a menos 1 meio. Só que ele usou todo aquele esquema para passar para baixo aqui. Então, veja, ele já está assim, sem poucas ideias. Ele já está jogando o negócio aqui direto, né? Claro, quando a gente for fazer essa derivada, a gente pode fazer mais passo a passo. Daí a resposta deu isso. Só que ele está dizendo que essa derivada aqui tem uma outra forma de fazer, que é o seguinte: se você olhar para essa função aqui, essa função em específico, então cada caso é um caso, né? Essa função em específico aqui, ela tem bases iguais, é x nos dois casos. O que muda é o expoente. Então, como bases iguais somam-se os expoentes, ele primeiro somou os expoentes aqui e transformou x ao quadrado vezes raiz de x em x elevado a 5 meios. Ou seja, antes de fazer qualquer derivada, ele usou regra de potência de novo. Olha só, né? Regras de potenciação são muito importantes, como eu havia dito. E daí ele derivou essa parada aqui do jeito fácil, né? X na n, cai o n, x na n menos 1. E chegou nessa respostinha bonitinha aqui. O que ele quer mostrar com esse exemplo? Que sempre existem formas diferentes de resolver uma conta. Você vai sempre olhar para a conta e vai tentar fazer a forma que for mais simples, para facilitar a sua vida. Vou fazer um exemplo. . 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
Digamos que a nossa função seja isso aqui. Digamos. Uma forma de resolver essa conta seria, tal qual no exemplo, você primeiro fazer a distributiva. Não tem problema nenhum. Nesse caso, daria para fazer a distributiva. Mas eu não vou fazer a distributiva porque a gente está treinando fazer pela regra do produto. E nós temos o produto de duas funções, né? Dessa e dessa. Então, vamos lembrar que a regra do produto diz o seguinte para a gente: se a gente tem uma função que a gente consegue identificar que é uma função vezes outra, então a derivada vai ser a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Então, tem que decorar a regra. A regra é essa. Agora, a gente tem que identificar quem que é a primeira, quem que é a segunda. A primeira é x ao quadrado mais 2x mais 1. Quem que é a derivada? Cai o 2, deriva aqui. Derivadinha que a gente já aprendeu a fazer agora há pouco. H. Quem que é minha H? Minha H é outra. É. Eu vou colocar em parênteses, porque como vai rolar muita multiplicação, a gente já entendeu que tem que sempre ter parênteses junto para que a gente multiplique todo mundo, né? Então, olha só, Luiz. X ao cubo mais 3x é a minha H. Quem que é a derivada disso? Diz aí para mim. Ai, 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 é 2, Que 2, 2, cara? Tem um 3 aqui. O 3 cai multiplicando, né? isso, 3x ao quadrado mais 3. Perfeito. Agora que a gente já tem todas as pecinhas do nosso quebra-cabeça, é só colocá-las no lugar. Só colocá-las no quebra-cabeça. Então, esse eu acho que é o jeito mais legal de fazer, que é o jeito bem peça a peça. Então, derivada da G, ou seja, G', multiplica H normal, mais derivada da segunda, vezes a primeira normal. Pronto. Essa é a derivada. De modo geral, eu não acho legal abrir isso aqui, né? Não precisa, é perda de tempo capaz de você errar no caminho. Então, deixa assim mesmo, tá? Para resolver as contas de modo geral, assim até mais simples. Então tá feita a derivada, ok? Então, a única coisa que você precisa saber de cálculo aqui é essa regra nova, a regra da cadeia, e saber, né, a derivada pela regra do tombo, que foi o que você fez de cabeça aqui. Maravilha. Sendo assim, vou te pedir um probleminha parecido. X, ou melhor, 3x a quarta mais 2x vezes x mais π. Ok? Então, vou salvar aqui. E agora, regra do tombo. Regra do tombo e regra do produto, né? Por enquanto, a gente está fazendo tudo pela regra do tombo, porque não está aparecendo. Claro, né? Eu estou fazendo não aparecer funções mais complexas, como seno, cosseno, logaritmo, exponencial. Tudo isso poderia estar aparecendo aqui e vai aparecer no futuro. Mas para isso, primeiro tem que saber resolver as regras mais fundamentais, tipo a regra do produto. Então, resolva aí e faça semelhante a eu, né? Recomendo que você faça pecinha por pecinha e depois junte elas.
Linha 2x mais 2. Tá, G.
Pronto, professor. Pode mandar. Então você identificou o primeiro carinha ali como a primeira derivada, deu aquilo. A segunda derivada deu aquilo. E a regra do produto, então, é a multiplicação desses caras. Maravilha. Para poder ir para a regra do quociente. A regra do quociente é bem semelhante à do produto. Você identifica a tua função como uma divisão, a derivada vai ser a derivada da de cima vezes a de baixo normal, menos a derivada da de baixo vezes a de cima normal, dividido pela de baixo normal ao quadrado. Então aquela é a regra, agora a gente vai aplicar ela. De fato é uma divisão. Derivada da de cima vezes a de baixo normal, menos derivada da de baixo vezes a de cima normal, tudo isso dividido pela de baixo normal ao quadrado. Aí agora é só de novo saber fazer as regrinhas mais básicas de regra do tombo, né? Porque ainda a gente só está vendo polinômios. Então, como isso aqui é muito parecido com a regra do produto, eu não vou fazer exemplo, então vou te pedir um exemplo também. Agora vamos ver uma regrinha mais interessante. A tal da regra da cadeia. A regra da cadeia está mal traduzida. O certo é a regra do encadeamento. Porque vai ter um encadeamento de derivadas para chegar na resposta da derivada que você de fato quer. Encadeamento é deixar uma do lado da outra, basicamente. O que vai causar multiplicações, né? Então, por exemplo, essa situação aqui já é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Porque eu não sei quem é a raiz quadrada de 5x mais 2. Se fosse só a raiz quadrada de x, ou até mesmo de 5x, eu saberia. Mas como tem essa soma ali dentro da raiz, a gente não sabe. Mas se fosse, né, raiz quadrada só de x, a gente saberia. Essa é a ideia. Porque daí você aplica essa ideia nessa regra. Você chama a parte de dentro de uma nova variável, de u, né? Porque é o que facilitaria. Se fosse uma variável só, né, uma coisa só aqui, seria muito mais fácil. Então ele está chamando de u. Maravilha. Daí a tua função mudou, já não é mais raiz de 5x mais 2, agora é a raiz de u. Então, meio que tu tem duas novas funções. Essa u que você criou com o que estava dentro da raiz e essa nova y aqui, substituindo quem estava dentro da raiz por u. Então, a ideia vai ser você pegar essas duas novas funções que você criou, baseado nessa mudança de variável, e fazer a derivada de cada uma delas. Veja só, quem é a derivada do U, isso aqui é um símbolo de derivada, né? Du dx. É que nem o risquinho que a gente estava vendo até agora. É 5, obviamente. A derivada disso aqui é 5. E quem que é a derivada do y? Note que a nossa função y agora depende de u. Então a minha derivada de y du. A gente já viu essa conta hoje algumas vezes. Dá 1/2 da raiz de u. Muito bem. Então, né, nesse primeiro momento aqui, né, a gente tem que estar bem com as derivadas mais básicas. Só que agora vem o B. Eu não quero nem essa derivada e nem essa. Quem eu quero é dy dx. Eu quero a derivada dessa função aqui em termos de x. Só que a gente chamou essas novas variáveis, essas novas funções para conseguir derivar. Porque pela regra da cadeia, nós vamos encadear as derivadas que nós encontramos aqui em cima para chegar na derivada que a gente quer. Perceba que isso funciona. Por quê? Porque tu tem dy du e du dx. Os du's em cima e embaixo se cortam. E sobraria só dy dx mesmo, que é o que a gente quer. Então, claro, fazer isso seria redundante. O que a gente vai fazer é pegar as derivadas, colocar uma do lado da outra, multiplicando. E finalmente, para terminar a conta, eu não posso deixar esse u aqui.
eu tenho que deixar essa função em termos de x. Ou seja, substituir de novo quem ela é em termos de x. U era 5x mais 2. Então, no final aqui, transforma em 5x mais 2. Essa é a ideia geral da regra da cadeia. Bem geral por cima aqui. Agora eu vou fazer rapidinho um exemplo. Digamos que a gente tivesse a função f de x igual a, sei lá, x ao quadrado mais 3x mais 1 elevado a 17. Um jeito de resolver essa conta, que não estaria errado, porém você vai passar sua vida inteira fazendo, é multiplicar 17 vezes, né? Aquilo que está ali dentro. Por quê? Porque é assim que funciona. Quando a gente tem elevação, né? A gente teria que multiplicar o que está embaixo da potência ali por ela mesma 17 vezes. Não vou fazer isso. O que eu vou fazer é chamar de u quem está ali dentro. X ao quadrado mais 3x mais 1. Daí a gente viu que tem que sempre derivar. Quem que é a derivada? Você já sabe. 2x mais 3. Agora eu tenho uma nova função, não é mais f de x, é f de u. U na 17, aí é legal. U na 17 eu sei quanto é a derivada. Isso aqui eu não sabia. Muita conta, teria que fazer multiplicações infinitas. Mas isso aqui, U na 17, pô, caiu 17. U na 17 menos 1, a 16. Só que eu não quero nenhum dos dois. Quem eu quero é df dx, que é a multiplicação das duas derivadas. Pela regra da cadeia. Então, eu só preciso agora fazer a substituição. Vai ser isso, claro, dentro de um parênteses, vezes aquilo. E finalmente é só trocar o u por quem ele é em termos de x, que é o x quadrado mais 3x mais 1, elevado a 16. Beleza? Então, essa é a regra da cadeia aqui, só para te dar um spoiler do que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Beleza, professor. Foi de bola. Muito obrigado. Sexta-feira, às Às 15. 15. É. Tá, joia. Valeu, Até abraço. já, obrigado, abraço.